Oi, gente! Voltei com mais um vídeo para o canal, dessa vez sobre a função beta. Mais especificamente, eu quero abordar a relação dessa função com a função gama, ambas consideradas funções especiais que são utilizadas aí em vários aspectos da física e da matemática. A função beta, ela tem aplicação, por exemplo, muito forte na estatística, tem as distribuições beta, e também na mecânica quântica, ela é usada também nessa parte de distribuições, na distribuição de energia de elétrons, mas onde eu tive mais contato com essas funções foi no cálculo fracionário, que já tem vídeo também no canal introduzindo aí, e eu quero fazer mais vídeos, e aí vocês vão conseguir ver melhor essas aplicações, que não é o mérito específico desse vídeo. Bom, a definição da função beta, que é uma função de dois parâmetros, p e q, ela é definida como sendo a integral de 0 a 1 de t elevado a p menos 1 vezes 1 menos t elevado a q menos 1 em relação a t, sendo que p e q pertencem aos números complexos, com a parte real de ambos os números sendo maior que zero, sendo positivo. Bom, a função beta, ela também é chamada, né, eu já vi por aí chamarem ela de função de Euler-Legendre. Porque esse tipo de função, como a função gama, a função beta, elas são chamadas de função do tipo Euler. A função beta é chamada de função, né, na verdade, de integral de Euler do primeiro tipo, e a função gama é chamada de integral de Euler do segundo tipo. E Legendre, por quê? Porque Legendre foi a primeira pessoa que nomeou essa função, que deu o nome de função beta, lá em 1811, se eu não me engano. Porém, nenhum dos dois que realmente descobriu, né, postulou pela primeira vez a função. Na verdade, quem fez isso, quem escreveu essa função pela primeira vez, foi Bernoulli em 1690, por aí. E ela não é só escrita dessa forma aqui. Essa daqui é a definição dela, mas a gente pode escrever ela de outras maneiras também. Vou dar um exemplo. A gente pode escrever a função beta sendo a integral de 0 a infinito de t elevado a p menos 1 sobre 1 mais t, p mais q dt. E como que chega nessa conclusão, por exemplo? É só você pegar a função beta, a definição, e fazer uma substituição. Vou chamar t, nesse caso, de um y, um z, um k, a variável que você quiser. Vou colocar y dividido por 1 mais y. Se você fizer essa substituição aqui, você chega na conclusão que a função beta de p e q, integral de 0 a infinito, de y elevado a p menos 1 sobre 1 mais y, p mais q, dy. Que se você trocar agora o y pelo t, você vai perceber que é a mesma coisa. Então, fazendo substituições, a gente consegue chegar em outras formas para a função beta, e existem várias aí, e elas servem para resolver problemas de integração na matemática também. Então, se você tem uma integral parecida com isso daqui, você pode só assumir que a função beta é desses valores, né? Então, fica mais fácil para resolver alguns problemas. O intuito desse vídeo não é mostrar essas situações, mas eu posso trazer vídeos com problemas, né? Resolvendo integrais utilizando a função beta para vocês verem melhor isso. E aí existem várias maneiras de escrever a função beta e você vai aplicando de acordo com a melhor resolução para o seu problema. A função beta tem uma propriedade que é muito importante e apesar de não ter muita relação com o que eu vou falar no vídeo, eu acho importante vocês saberem disso, porque é um vídeo, é o primeiro vídeo que eu faço sobre a função beta no canal, então eu tô tentando dar introduzir uma contextualizada no tema antes, e por isso eu vou falar aqui de uma propriedade, que é a propriedade da simetria, que beta de p, q, é a mesma coisa que beta de q, p. E isso daqui é uma propriedade da função beta. Ela tem várias outras propriedades, inclusive a relação com a função gama, que eu irei demonstrar para vocês. Mas aí, só demonstrando essa propriedade aqui, para não deixar vocês só jogados com isso, vou mostrar para vocês aqui como que se chega nessa conclusão. Bom, a função beta
de P e Q, como a gente viu, é a integral de 0 a 1 de t elevado a p menos 1 vezes 1 menos t elevado a q menos 1 dt. Aqui a gente também pode fazer uma substituição, que é chamar esse 1 menos t de y, portanto, y é 1 menos t, e se a gente derivar em relação a t, a gente tem menos 1. Então, a gente chega à conclusão que dy é menos dt, ou seja, no caso, né, dt é menos dy. E agora, os nossos novos limites de integração, que antes eram de 0 até 1, né? Ou seja, o t ia de 0 até 1. Porém, agora a gente está falando de y. E aí, quando t é 0, o y é 1 menos t. 1 menos 0 é 1. E quando o t é 1, o y é 1 menos 1, que é 0. Então, agora inverteu os limites, né? O que era 0 virou 1 e o que era 1 virou 0. Então, agora a gente vai ter essa nova situação quando a gente faz essa substituição, que beta de P e Q é a integral agora de 1 a 0 de t, só que quem é t? T é 1 menos y. Então, a gente tem 1 menos y elevado a p menos 1 vezes 1 menos t, que é y, elevado a q menos 1, e o dt, que é menos dy. Então, beta de P e Q é esse menos, eu posso multiplicar por menos 1 a integral inteira, posso botar só para fora da integral, de 1 a 0, 1 menos y, p menos 1, y, q menos 1, dy. E agora uma propriedade, né, muito batida aí da integral definida, lá do nosso início de cálculo 1, que a gente lembra, é que a integral de a até b de um f de x dx é a mesma coisa que menos a integral de b até a de f de x dx. Então, eu tenho menos a integral de 1 a 0 dessa função todinha aqui, dy. Isso daqui pode ser a mesma coisa que a integral positiva de 0 a 1. Então, eu posso escrever isso daqui. Beta de P e Q é a integral de 0 a 1 de 1 menos y, p menos 1, y, q menos 1, dy. Agora, gente, eu acho que vocês já repararam que isso daqui é a função beta. Mas eu vou escrever mais bonitinho e trocar esse y aqui, ó, por t, que não vai mudar nada, para vocês enxergarem. Eu tenho que beta de pq é a integral de 0 a 1 de t elevado a q menos 1 vezes 1 menos t elevado a p menos 1 dt. E aí vocês percebem que isso daqui é a função beta de QP, invertido. Aqui, em vez do P é o Q, e aqui, em vez do Q é o P. Então, a gente chega à conclusão que beta de PQ é a mesma coisa que beta de QP. É uma propriedade muito importante da função beta, que ajuda também a resolver várias situações, e é bem fácil de perceber essa relação. Agora, eu vou mostrar uma outra forma de escrever a função beta que vai ser útil para eu mostrar para vocês a relação que ela tem com a função gama. Então, a gente sabe que a função beta de PQ é a integral de 0 a 1 de t elevado a p menos 1 vezes 1 menos t, q menos 1 dt. Sendo que p e q podem ser números complexos desde que sua parte real seja positiva maior que 0, né? E como eu falei, a gente pode fazer inúmeras substituições e chegar em novas fórmulas para a função beta. E uma dessas substituições é fazer a seguinte coisa, é fazer a seguinte substituição, que é chamar t de seno ao quadrado de θ. Fazendo essa substituição, a gente tem que dt é 2 vezes seno de θ vezes a derivada de seno, que é cosseno de θ. Isso em relação a θ.
Nesse caso, a gente também terá novos limites de integração, que antes o t ia do 0 a 1, porém agora t é seno de θ, e está em relação a θ. Então, quando t é 0, a gente tem o quê? Que 0 é seno ao quadrado de θ, portanto, θ é 0. E quando t é 1, a gente tem que 1 é seno ao quadrado de θ, ou seja, θ é 90 graus, né? Π sobre 2. Então, a gente chega nessa nova fórmula de beta de PQ, que é a integral agora, quando t é 0, θ é 0, e quando t é 1, θ é π sobre 2, de t, que agora é seno ao quadrado de θ, elevado a p menos 1, vezes 1 menos o t, que é seno ao quadrado de θ, elevado a q menos 1. E o dt, que é 2 vezes o seno, vezes cosseno de θ, dθ. Vou colocar bem aqui para a gente ter mais espaço. Bom, a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de algum ângulo é igual a 1. Além disso, esse 2 a gente pode tirar para fora da integral. Então, eu já vou escrever que beta de P e Q é 2 vezes a integral de 0 a π sobre 2 de seno de θ, tudo isso daqui elevado a 2 vezes P menos 1, vezes esse seno de θ aqui, vezes 1 menos seno de θ, 1 menos seno ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ, elevado a q menos 1, vezes cosseno de θ, dθ. Então, beta de P e Q é 2 vezes a integral de 0 a π sobre 2, seno de θ elevado a 2p menos 2, vezes o seno de θ, isso daqui está elevado a 1, cosseno de θ elevado também, ó, a 2q menos 2, vezes cosseno de θ, que nesse caso está elevado a 1, dθ. Então, aqui a gente vai ter seno de θ elevado a 2p menos 2 mais 1, e aqui cosseno de θ elevado a 2q menos 2 mais 1. Então, em ambos os casos, vai dar 2p menos 1. Esses expoentes. Então, beta de PQ é 2 vezes a integral de 0 a π sobre 2 de seno de 2p menos 1 de θ, seno elevado a 2p menos 1 de θ, vezes cosseno elevado a 2p menos 1 de θ, dθ. Essa daqui é a nossa forma de escrever a função beta, utilizando aí agora como variável um ângulo. Agora, sabendo dessa outra forma de escrever a função beta, eu vou mostrar um pouco para vocês a relação com a função gama. Primeiro eu vou relembrar a função gama para vocês. A função gama de n é essa função aqui, de 0 até infinito, de t elevado a n menos 1, e elevado a menos t dt, e isso equivale a n menos 1 fatorial. Eu vou fazer a seguinte coisa com vocês, eu vou pegar gama de p e multiplicar gama de q. Então, eu só estou pegando esse n aqui e substituindo por p e q, que são os parâmetros da função beta. Isso vai ficar, então, a integral de 0 a infinito, de t elevado a p menos 1, vezes e elevado a menos t dt, vezes gama de q, que é integral de 0 a infinito, de t elevado a q menos 1, e elevado a menos t dt. Porém, eu estou considerando aqui variáveis diferentes, tá? Isso daqui não é o mesmo t daqui. Então, para ficar melhor, para a gente não se confundir, eu vou substituir esse t daqui por um x. E esse daqui por um y. Que é a mesma coisa, só para vocês compreenderem melhor. E agora, eu vou fazer uma substituição.
Eu poderia já ter feito direto, mas eu queria explicar que são variáveis diferentes para vocês entenderem. Mas agora eu quero, em vez de x, eu vou colocar um x ao quadrado. Mas para não ficar confuso essa substituição também, de x em x, eu vou chamar de 1u. Então, x é igual a 1u ao quadrado. Então, dx em relação a du fica 2u. Então, dx é igual a 2u du. Vocês podem não estar compreendendo muito bem o que eu estou fazendo agora, o porquê dessa substituição, mas no futuro vocês irão entender. É porque o que eu quero fazer aqui é multiplicar essas duas integrais, e aí vai virar uma integral dupla. E aí, nessa integral dupla, seria bom se eu tivesse algum termo desse, por quê? Porque já lembra de coordenadas polares, né? Porque a gente sabe que em coordenadas polares, quando a gente tem algo do tipo e elevado a u ao quadrado mais um v ao quadrado, a gente pode substituir isso daqui sendo r ao quadrado e substituir para coordenadas polares, né, no caso. É por isso que eu estou botando desse modo. Aqui no y, como é outra variável, eu vou botar que y é então v ao quadrado. E aí, a derivada em relação a v é 2v. Então, dy é 2v dv. Então, agora vamos reescrever essa multiplicação. Isso daqui vai ser a integral de 0 a infinito de x, que eu chamei de u ao quadrado, elevado a p menos 1, e elevado a menos u ao quadrado, e dx, que é 2u du, vezes a integral de 0 a infinito de y, que eu chamei de v ao quadrado, que é menos 1, e elevado a menos v ao quadrado, e o dy, que é 2v dv. E agora eu posso juntar essas integrais, eu vou formar uma integral dupla, que vocês vão ver que eu vou conseguir resolver com coordenadas polares. Então, gama de p vezes o gama de q é a integral de 0 a infinito vezes a integral de 0 a infinito de u 2p menos 2 é elevado a menos u ao quadrado, 2u. Esse du eu vou botar no final, né? Vezes essa função aqui que é v ao quadrado, v elevado a 2q, na verdade, menos 2, é elevado a menos v ao quadrado, 2v, vezes o du dv. E aí, no caso, a gente tem 2u, 2v, du dv, que é exatamente o jacobiano, se a gente fosse fazer tradicionalmente. Então, eu tenho que gama de p, gama de q, é a integral de 0 a infinito, integral de 0 a infinito, de u 2p menos 2, vezes v 2q menos 2, é elevado a menos u ao quadrado, é elevado a menos v ao quadrado, vezes 2 vezes 2, que é 4, u vezes v, du dv. Só para organizar aqui, bonitinho. Esse 4 eu posso botar para fora da integral. Eu tenho gama de p vezes o gama de q, é 4 vezes a integral de 0 a infinito, né, integral duplo, de u elevado a 2p menos 2 vezes esse u aqui, que está elevado a 1, o v vezes esse v aqui, que também está elevado a 1, e o e elevado a menos u ao quadrado menos v ao quadrado, du dv. Como a gente pode perceber, isso aqui vai ficar 2p menos 2 mais 1, que vai ficar 2p menos 1, e aqui também 2q menos 1. Então, gama de p vezes o gama de q é 4 vezes a integral dupla de 0 a infinito de u elevado a 2p menos 1, v elevado a 2q menos 1, vezes o e, vou evidenciar o menos 1, u mais v ao quadrado, du dv. Lembra que eu falei disso daqui? Porque agora eu consigo passar para coordenadas polares, isso daqui é bem característico, né? Nas coordenadas polares eu chamo, no caso, o de r cosseno de θ e o v de r seno de θ. E aí, nesse caso, u ao quadrado mais v ao quadrado fica sendo r ao quadrado. E o nosso jacobiano aqui fica sendo r dr dθ. A gente também tem que prestar atenção nos nossos limites de integração, que não serão mais esses. Por quê? Porque agora a gente está em relação ao raio e ao ângulo. Aqui a gente consegue perceber que se a gente montar um plano cartesiano, tanto o u como o v
eles vão do zero ao mais infinito e do zero ao mais infinito. Então, eles cobrem aqui todo o primeiro quadrante do plano. Então, no nosso caso do raio, né, analisando o raio, ele vai do ponto zero até o infinito. Já o nosso ângulo, ele também pode ir do zero e chega aqui nos 90 graus. Então, ele vai do zero ao π sobre 2. E agora basta a gente reescrever essa integral, então, em coordenadas polares, sabendo dos limites de integração, do novo jacobiano e das nossas novas variáveis. Então, a gente tem que gama de P vezes o gama de Q é 4 vezes as duas integrais. No caso, essa primeira em relação ao θ, que é a mais de fora. Então, vai de 0 a π sobre 2. E essa mais de dentro, que é em relação ao raio, vai de 0 a mais infinito. De U, que eu chamei aqui, né, em coordenadas polares, R cosseno θ, elevado a 2π menos 1, vezes o V, que em coordenadas polares é R seno θ, elevado a 2Q menos 1, vezes o E, elevado a menos o raio ao quadrado, vezes o raio, dr dθ. Com isso, a gente tem que essa multiplicação aqui é 4 vezes a integral dupla de R elevado a 2π menos 1 vezes o cosseno elevado a 2π menos 1 de θ vezes o R elevado a 2Q menos 1 vezes o seno elevado a 2Q menos 1 de θ vezes o E elevado a R ao quadrado vezes R dr dθ. E aí a gente percebe que tem esse R e esse R multiplicando. Vou organizar aqui. Então, aqui a gente tem todos esses R's e aqui eu tenho cosseno e seno de θ. Então, vocês percebam uma coisa muito interessante, que do mesmo jeito que aqui em cima a gente tinha essas integrais aqui separadas e como isso daqui dependia apenas de x e isso daqui apenas de y, a gente conseguiu escrever a multiplicação dessas integrais como uma integral dupla. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, no caso voltar e separar. Porque aqui, essa parte aqui, só depende de R, é uma função de R. E essa outra parte aqui é uma função que só depende de θ. E a gente tem aqui esse dθ e a integral em relação a θ. E a gente tem aqui dr e essa parte aqui que é a integral em relação a R. Então, a gente consegue separar de novo. Então, a gente pode escrever gama de P vezes o gama de Q é 4 vezes. Primeiro, vou escrever integral de 0 a π sobre 2, que é a integral em relação a θ, até botei as cores para a gente ver melhor. Cosseno de 2π menos 1 vezes o seno de 2Q menos 1 de θ em relação a θ. E multiplicar pela integral, agora em relação a R. E aí, resolvendo já isso daqui, a gente tem R. Isso daqui vai ficar 2π menos 1 mais 2Q menos 1 mais 1, ou seja, R elevado a 2π mais 2Q menos 1, vezes E elevado a menos R ao quadrado, dr. E aí, vocês percebam, né, que daria para juntar isso daqui de novo como uma integral dupla tranquilamente. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, vocês podem estar percebendo aqui uma grande semelhança com o que eu mostrei anteriormente. Não sei se alguém pegou aí a referência, mas se não pegou, vai pegar agora, porque olha o que a gente pode fazer. Gama de P vezes o gama de Q esse 4 eu vou escrever sendo 2 vezes 2, tá? Vezes a integral de 0 a π sobre 2, cosseno de 2π menos 1 θ, seno de 2Q menos 1 θ dθ. Eu vou escrever assim, que não faz nenhuma diferença, né? Esse 4 tá aqui fora ou tá multiplicando aqui dentro, porque tudo isso aqui é uma multiplicação. Vezes 0, a integral de 0 a mais infinito, de R elevado a 2π mais 2Q menos 1,
E elevado a menos r ao quadrado dr. Por que eu fiz isso? Para vocês verem isso daqui. Isso daqui, gente, como a gente já viu, é a própria função beta de P e Q. É aquela outra forma de escrever a função beta que eu mostrei anteriormente. Então, a gente já começa a perceber aqui uma relação da função gama com a função beta. Por quê? Gama de P vezes gama de Q é 2 vezes a função beta de PQ vezes essa integral em relação a R aqui. Mas ainda não acabou não a relação. Esse 2, que está bem aqui para fora, eu vou colocar aqui para essa integral, multiplicando, que não muda nada. Então, gama de P vezes gama de Q é a função beta de PQ vezes 2 vezes essa integral. E aí, a gente tem que focar agora em resolver essa integral aqui. A gente pode fazer uma substituição, porque aqui está r ao quadrado, e aí fica muito complicado. Então, o que a gente pode fazer é chamar esse r ao quadrado de t. E aí, então, a gente tem que dt em relação a r é 2r. Então, a gente tem que o dr é o dt sobre 2r, para a gente substituir aqui. Então, a gente tem aqui, resolvendo essa integral, 2 vezes a integral de 0 a mais infinito. Esse r aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar assim, ó, r 2p mais 2q vezes r elevado a menos 1. Concorda que é a mesma coisa? Por quê? Porque aqui eu posso evidenciar o 2 e escrever 2p mais q. Porque isso daqui é a mesma coisa que r ao quadrado elevado a p mais q. E aí eu sei que r ao quadrado é t. E aí com isso eu posso escrever então t elevado a p mais q vezes e elevado a menos r ao quadrado, ou seja, e elevado a menos t, e o dr, que é o dt sobre 2r. E aí, olha só, a gente sabe, né, que r ao quadrado é t. E isso daqui vai dar certinho, porque 2 integral de 0 a mais infinito, de t elevado a p mais q, vezes r elevado a menos 1 é 1 sobre r. E elevado a menos t, vezes 1 sobre 2r, dt. E aí, olha só o que eu tenho. Então, eu vou ter 2 vezes a integral de 0 a mais infinito, t elevado a p mais q. Vou colocar esse e elevado a menos t aqui, 1 sobre r, vezes 1 sobre 2r, dt. Então, isso daqui vai ficar 1 dividido para 2r ao quadrado. E aí, o que acontece? R ao quadrado é o quê? R ao quadrado é t. E aí, olha outra coisa que acontece. Esse 1/2, eu posso escrever assim, ó. 1/2 vezes 1 sobre t. E esse 1/2 aqui eu posso botar para fora da integral, porque é uma constante. E aí, botando para fora da integral, ele vai cancelar com esse 2 aqui. Então, eu tenho essa relação aqui. Então, eu tenho que o resultado dessa integral toda que a gente viu é integral de 0 a infinito de t elevado a p mais q dividido para t vezes e elevado a menos t dt. E aí, resolvendo isso daqui, a gente tem que o resultado é integral de 0 a mais infinito de t elevado a p mais q menos 1 vezes e elevado a menos t dt. Nossa, meu coração até acelera, gente. Olha isso daqui. Isso daqui é a função gama de p mais q. Simplesmente isso. Portanto, a gente tinha essa relação aqui, né? E a gente acabou de descobrir que isso daqui nada mais é que a função gama de p mais q. Então, a gente tem que gama de p vezes o gama de q é a função beta de pq vezes o gama de p mais q. E aí, a gente consegue achar uma outra forma de escrever a função beta em relação à função gama, que beta de pq é igual a gama de p vezes o gama de q, passar isso daqui dividindo,
por gama de P mais o quê? E essa daqui é a propriedade da função beta que relaciona a função beta com a função gama. Simplesmente isso. Então, gente, nesse vídeo eu tentei trazer algumas coisinhas sobre a função beta, sobre esse aspecto mais matemático da função beta. A gente viu primeiro a definição da função beta. A gente também viu essa propriedade de simetria. A gente viu essa outra forma de escrever a função beta com relação a um ângulo θ. E com isso, a gente demonstrou aqui, visualizou melhor essa relação da função beta com a função gama. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado desse conteúdo. E é isso, gente. E até o próximo vídeo.